Muito bom dia. Mais uma vez. Vamos continuar, portanto, este nosso fórum e iríamos agora começar com os trabalhos propriamente ditos. A primeira conferência tem a ver, portanto, com o tema a profissionalidade docente, um desafio para uma valorização reconhecida e valorizada. Temos connosco, e quero saudar desde já o Dr. Paulo Pereira de Almeida, que está aqui ao meu lado direito, que é investigador e professor auxiliar na Escola de Sociologia e Políticas Públicas do Instituto Universitário de Lisboa, DESCTE, Departamento de Sociologia. As suas áreas de docência e de investigação incluem a Sociologia do Trabalho e das Organizações, as Políticas Públicas, de Segurança e Combate à Criminalidade, as Relações Laborais e a Gestão de Recursos Humanos. Ainda coordenador da pós-graduação em Sindicalismo e Relações Laborais e foi colunista do Jornal Diário de Notícias, Jornal de Notícias, e escreve artigos de opinião para outros jornais como o Expresso e o Público. Cumprimentar aqui o Sr. Professor e, desde já, dar-lhe a palavra para nos dirigir, portanto, a sua conferência sobre este tema. O seu reconhecimento social, sobretudo, o que tem implicações, a meu ver, assumidamente complexas para aquilo que é ser docente, independentemente, ser professor, independentemente dos níveis de ensino. Eu estava, naturalmente, a ouvir com toda a atenção e a aprender, e eu penso que hoje vou ter a oportunidade de continuar a aprender aqui muito. Estava a ouvir as primeiras intervenções e a perceber-me de que isto é uma realidade transversal. Há pessoas que transmitem uma mensagem de mais esperança, há pessoas que têm uma mensagem mais realista, outras têm uma mensagem mais cínica. Dizia há pouco um dos intervenientes, o professor Quintanilha, que ficou maravilhado, enfim, mas ficou muito surpreendido relativamente ao esforço que se fazia numa escola. Bom, eu, se calhar, sou um bocadinho mais, não sei se realista ou se pessimista, mas quero dizer, naturalmente, que as pessoas fazem esforço numa escola. Nós somos todos humanos, não é? Se eu sou professor, se vejo um aluno em dificuldades ou não em dificuldades, ou se estou ali para desempenhar, entre aspas, uma missão, eu não posso estar a pensar todos os dias nos problemas que tenho de carreira ou de salário. Quer dizer, senão não me consigo, entre aspas, levantar da cama. E, naturalmente, quando nós somos postos numa situação que implica termos uma postura e uma conduta profissional, eu não vou dizer 100%, mas sem querer ofender ninguém, mas provavelmente 100% de nós vamos ter uma conduta e uma postura. Portanto, quer dizer, é muito bonito, sem ofensa para o professor Quintanilha, que já não aqui está e que naturalmente todos nós respeitamos imenso, mas quer dizer, é muito bonito dizer isso, mas naturalmente que se eu for colocado, mesmo com más condições de trabalho, eu vou procurar ser um bom profissional. Agora, isso tem que ver comigo e com a minha própria vontade enquanto profissional e até com a nossa relação enquanto humanos. Afinal de contas, nós somos todos humanos. O aluno é um ser humano, eu sou um ser humano e há interação. Não me parece
que isso sirva, digamos assim, num certo sentido, para, eu vou utilizar uma expressão corrente, mas para dourar muito a pílula relativamente àquilo que são as condições reais de trabalho das pessoas. E depois, eu se calhar não devia dizer isto, mas vou dizer na mesma, eu como sociólogo tenho, e sou muito do macro, e sempre fui assim desde estudante, e gosto de olhar para as sociedades numa perspectiva um bocado histórica, olhar para os últimos anos, quer dizer, e tentar encontrar uma explicação ou outra para certos fenómenos. A sensação que eu tenho é que a desvalorização do ensino público, em particular, mas não só, é uma estratégia, não só na própria União Europeia, mas estou muito curioso para ouvir o que é que os nossos colegas têm a dizer à tarde, mas seguramente, penso eu, na União Europeia e, naturalmente, noutros países, designadamente como nós conhecemos nos Estados Unidos da América, é uma estratégia de desvalorização para que uma certa esfera pública seja, em meu entender, substituída por uma certa esfera privada. E é muito complicado reagir a isto. Eu acho que este discurso, para mim, deixou de ter, honestamente, distinção entre esquerda e direita. Eu não sou nem de esquerda por estar a dizer isto, nem de direita. Para mim é a constatação de um facto. Quer dizer, nós temos vindo sucessivamente a assistir à desvalorização de uma profissão que era altamente considerada, à sobrecarga de trabalho para cima das pessoas. Evidentemente, se eu quiser anular uma pessoa que é potencialmente um inimigo, ou que é inimigo, enfim, mas que é potencialmente um contestatário, quer dizer, é só a sobrebala ou a sobrebala de trabalho. Quer dizer, se eu o colocar quase numa situação de burnout, ele ou ela já mal se consegue mexer no dia-a-dia, quer dizer, quanto mais pensar ou parar para refletir. Pronto. Isto é um bocadinho o entendimento que eu tenho. Claro, isto não implica, e muito menos com pessoas ligadas à atividade sindical, perder a esperança na atividade sindical. Eu sou um grande defensor da atividade sindical. Sempre estive sindicalizado ao longo da minha vida toda, quer fora da profissão de universitário, quer enquanto universitário. Estava no outro dia a falar com uma colega da maior universidade norte-americana pública, que é a Cal State, a California State University. Uma das primeiras coisas que ela me disse muito claramente, quando estávamos a conversar, foi que, nós aqui somos, claro, uma universidade completamente sindicalizada. Nós estamos todos sindicalizados, a nossa tabela salarial é revista todos os anos, e nós temos um conjunto de, não lhes quero chamar direitos porque isso soa, temos um conjunto de características que vêm com o nosso trabalho, não é? Portanto, nós temos um conjunto de assistência de saúde, defesa dos nossos direitos no emprego, e, portanto, uma pessoa quando entra para ali está imediatamente sindicalizada e sabe que está enquadrada e que é defendida por uma organização. Portanto, nos Estados Unidos não são, mas não em todo lado, aquela selva, entre aspas, de direitos que nós temos a ideia. Claro que se nós falamos das universidades que, vá-se lá saber porquê, mas deve haver certamente uma razão. Se falamos de universidades que têm aparecem mais nos mídia, a primeira que salta à vista é Harvard, claro que essas têm dinheiro, muito dinheiro, para aparecer nos mídia e formam elites. E, portanto, se formam elites, as pessoas que são os pais, potencialmente, ou os avós, ou quem seja, dessas elites, financiam a universidade para ela continuar a fazê-lo. E esta lógica de reprodução das elites também tem, digamos assim, muita intervenção no espaço mediático, que é algo que falta precisamente, como já vamos ver um bocadinho na minha intervenção, espero eu, à profissão de docente. E, portanto, pensar numa estratégia de valorização passa por um conjunto, certamente, de aspectos de que eu vou elencar apenas alguns que encontrei na revisão, na simples revisão de literatura que fiz, mas passa também muito por uma estratégia mediática. Eu não acredito que seja possível revalorizar a profissão docente em geral se não se tiver uma estratégia mediática que efetivamente diga que os professores são pessoas que têm que ter um certo reconhecimento social e têm que ser valorizadas, mas se isso não passar pela imagem que é construída pelos mídia. Não é só cá, vamos ver, enfim, um ou outro diagnóstico. A imprensa de tabloide tende a destacar exatamente o inverso.
e mesmo uns ou outros jornais e meios de comunicação de referência tendem a desvalorizar, digamos assim, a profissão docente. Eu, na apresentação que preparei, eu encontrei aquilo que para mim, pelo menos, foram, confesso, algumas perplexidades. Depois, encontrei um estudo, que vos vou dar aqui só umas breves notas, da Comissão Europeia, e que para mim, pelo menos para mim, que estive a aprender, constitui um certo estado da arte da profissão docente. Não vou dizer nada de novo e que não desconheçam. Procurei sistematizar apenas um pouco essa informação para reflexão, porque acho que mais interessante do que a apresentação é seguramente a reflexão. E depois, o que é que seria ou o que é que constituiria uma agenda para a valorização, mas de uma maneira, digamos assim, mais transversal e macro. Eu sou um bocadinho do macro, como já disse. As primeiras perplexidades que eu encontrei tiveram que ver com... Ele ensinou-me onde é que estava o ponteiro. Não está aqui. Okay. As primeiras perplexidades que eu encontrei tiveram que ver com um estudo que foi tornado público o ano passado e que tem que ver com as preocupações e motivações dos professores. Isto foi um estudo realizado pela Fundação Manuel Leão, baseada num inquérito a 2.910 professores, 130 escolas públicas e privadas, todos os níveis de ensino, exceto superior. Bom, perguntava-se aos professores o que é ensinar, achei muito curioso, 24,9% considerarem que é uma arte e 22,9% considerarem que é uma profissão. Portanto, há aqui uma primeira ideia, digamos assim, de profissionalização e 7,6% considerarem que é um sacerdócio, o que não é novidade propriamente para mim, não é? Mas o sacerdócio está bem, mas com condições, não é? Mas eu percebo essa ideia de vocação presente na ideia de profissionalidade docente. Perguntava-se o termo a cada professor associa ao trabalho e, de facto, 43,3% paixão, 8,3%, 6,5% cansaço ou frustração. Portanto, eu também tenho paixão, de facto, por ser professor e por ensinar e já me aconteceu muitas vezes, mas já vos deve ter acontecido, ir para uma aula menos bem disposto e sair de lá bem disposto. Isto para quem continua na prática docente, mais cansado, mas bem disposto, não é? Portanto, eu percebo esta ideia de que as pessoas associam à paixão e à automotivação. Quer dizer, mas a automotivação não sobrevive a tudo, não é? Quer dizer, eu acho que uma das vontades de um certo discurso, desculpem-me a expressão, mas, entre aspas, neoliberal, era transformar-nos a nós empresários de nós próprios, de onde vem essa ideia de empreendedorismo. Mas eu pessoalmente não consigo automotivar-me todos os dias. Se eu não tiver garantia de que tenho emprego no dia seguinte, se não tiver garantia de que tenho comida na mesa, tenho condições mínimas, quer dizer, como é que eu consigo automotivar-me? Calma, quer dizer, eu percebo que se associa a profissão de professor e as motivações dos professores à paixão e que eles a identifiquem como tal. Isso eu percebo perfeitamente. Mas, quer dizer, contenhamos também um bocadinho o nosso entusiasmo. Quer dizer, paixão é bom para nos mantermos motivados, mas sem esquecer que precisamos de um conjunto de condições. Portanto, apresentar a profissão assim como algo em que a paixão é o tema, dá aquela ideia de que o professor, quer dizer, qualquer dia o professor pagava para dar aulas, não é? Quer dizer, mais um bocadinho estávamos a pagar para dar aulas, porque isto é tão bom, tão bom, tão bom, já agora porque é que não paga para dar? Não, isto é uma profissão enquadrada, num certo sentido já pagamos, porque, enfim, já me aconteceu recusar, no caso da universidade, não vou fazer aulas para outra universidade, porque, quer dizer, as deslocações tal, não me compensavam o salário, portanto, eu ia pagar para dar aulas, quer dizer, é complicado, é muito complicado. Só para dizer que acho interessante que 43,3% associem a paixão, acho engraçado, as pessoas são muito simpáticas quando respondem a questionários, que 8,3% e 6,5% associem a frustração. Eu não sei, tenho dias. Deixou de passar a apresentação. Deixa-me só ver.
Ok. Outras perplexidades. 64% dos inquiridos consideravam que a educação em Portugal piorou. A evolução da educação na última década piorou muito, piorou 39,5%, piorou muito 17,5%, piorou pouco 7%. Depois melhorou pouco, apenas 11% melhorou e 1,1%, que são verdadeiramente os otimistas, melhorou muito. Bom, era o que eu vos dizia há pouco, quer dizer, é uma estratégia política. A quem é que interessa que a educação em geral e a educação pública piora? E onde é que isto, digamos assim, nos vai levar no futuro? Porque, também como se dizia há pouco, muitos diagnósticos já estão feitos, então o que é que fazemos agora no futuro? E, portanto, eu acho que a imagem e a representação que nós construímos acerca de uma profissão ou acerca de algo como a educação tem muito que ver, se conhecemos essa profissão, tem muito que ver com a nossa própria experiência pessoal. Ou então é construída a partir dos média. Quer dizer, eu não tenho uma opinião acerca do que se está a passar na Catalunha. Quer dizer, eu por acaso conheço um outro catalão, mas quer dizer, eu vejo o que se passa nos mídia. Portanto, as pessoas não têm... Está bem, foram todas alunas, não é? Hoje em dia, felizmente, não é? Nem, quanto mais não seja, nos níveis obrigatórios. Mas será que isso lhes permite construir verdadeiramente uma opinião acerca da educação, acerca da profissionalidade docente? Bom, eu arriscaria a dizer que, em grande parte, isso é influenciado pelos mídias e pelo discurso mediático. E, portanto, se não é por aí, e pela estratégia política, não sei por onde, e leio como um sinal político preocupante que, da forma como as coisas estão, 64% dissessem em 2015 que a educação, e depois publicado em 2016, que a educação piorou. Bom, este dado também não me surpreende nada, não é? O que é que insatisfaz mais os professores? A falta de respeito dos alunos. Isto é válido em todos os níveis de educação. É válido em todos os níveis de educação e passa, como também dizia inicialmente, por outras palavras, o professor João Dias da Silva, passa uma mensagem preocupante, porque, de facto, não somos nós, nos diferentes níveis de ensino, que temos, entre aspas, que educar e que enquadrar os alunos em comportamentos que são socialmente responsáveis. E este problema está a chegar a todos os níveis de ensino. Eu lembro-me de estar, penso no início deste ano, o ano está a terminar, estamos em novembro, mas no início de 2017, lembro-me de estar numa reunião do Conselho Pedagógico lá na Universidade. Eu fiquei surpreendido, vou-vos dizer isto aqui num fórum, enfim, fechado, entre aspas, estamos a ser transmitidos, mas fechado, entre aspas, um bocadinho fechado. Lembro-me de me dizerem, atenção, há alunos, em particular nos cursos de gestão, que quando não concordam com uma nota estão a processar a universidade. Eu não sabia disto. Portanto, isto é uma novidade. Há alunos, para mim foi uma novidade, confesso a minha perplexidade. Fiquei a saber que há alunos que agora pegam, os pais, claro, normalmente são os pais, não é? Os paizinhos, e que processam a universidade, porque o aluno fez o mestrado e teve 13 e eles queriam que ele tivesse 16, ou uma coisa do género. Depois estamos a falar de processos em tribunal. Eu fiquei ainda mais espantado porque sei, como sociólogo, como as organizações podem ser esmagadoras. E fiquei absolutamente espantado com o receio dos meus colegas na universidade de levarem um processo ao 10 de alunos, porque isso compete à universidade pagar aos advogados, os melhores conseguir, e responder aos alunos de uma forma exemplar. Não estou a dizer que, em alguns casos, possam ter razão. Agora, para evitar cairmos precisamente neste 58,9% de fator principal de insatisfação em relação à educação, que é, na relação com os alunos, a falta de respeito dos respectivos, é dar sinais de que, de facto, as instituições funcionam e que os alunos e os pais devem pensar duas vezes
antes de tentarem afrontar a instituição. Não quer dizer que, em alguns casos, não possam ter razão, com certeza, não é? Agora, quer dizer, eu fiz a universidade já há alguns anos, não é? E a escola secundária, quer dizer, nunca na vida me passou pela cabeça processar um professor. Todos os meus professores, para mim, foram figuras de autoridade. Todos. Não estou a dizer que isto seja o mais correto. Estou a dizer o meu caso. Foi assim. Tenho imenso respeito por todos os meus professores. Nunca na vida me passou pela cabeça faltar ao respeito algum. Mas, pelo visto, isso acontece. E situação excepcional e incomum parece que está a tornar banal. A tal ponto que esse é, e reparem, muito longe dos restantes. Há aqui uma ligeira referência à profissionalidade docente com 7,1%. 73,5% dizem que o que lhes dá mais satisfação são o reconhecimento e a valorização do seu trabalho. Eu aqui, como acho estes dados ótimos, é verdade, e o que falta é sobretudo isso, é nós, enquanto professores, sermos valorizados, seja pela própria instituição, seja pelos poderes públicos, seja pelos pares. Aqui, neste caso, preocupa-me um bocadinho mais o que vem em baixo, porque preocupa pouco às pessoas o afeto dos colegas, o apoio nos momentos difíceis e o reconhecimento de ser um bom colega. E um dos aspectos que é apontado pelos mídia e que eu queria deixar para a vossa reflexão, para comentário, se assim entenderem, é a ideia de que, de facto, esta profissão, pelos vistos, induz a uma certa individualização. E, portanto, para contrariar isso, nada como procurar atividade sindical, outras formas, digamos assim, que nos coloquem enquanto professores ou que nos reforcem o sentido de grupo e sentido de pertença, que é exatamente o contrário, como vamos ver, daquilo que os meios de comunicação social têm, digamos assim, propalado como aquilo que são, digamos assim, os comportamentos dos professores. Isto, de facto, é uma luta, não é? E é uma luta, hão de reparar que, sem teoria da conspiração, foram a educação e a saúde que foram colocadas no centro das sociedades modernas como aqueles setores em que era preciso gastadores e que era preciso, portanto, fazer recuar da esfera do Estado, portanto, retirar o Estado. Bem, isto para mim soa a um certo interesse económico, mas posso, se calhar, estar enganado. Depois, fui buscar aqui um pequeno exemplo dos Estados Unidos e uma outra das perplexidades tinha que ver com o facto de dizer este investigador que, no caso norte-americano, a sociedade, em geral, não conseguiu aperceber-se de que, dado a falta de controlo que os professores têm nas próprias, dentro da sala de aula, muitos educadores não estão preparados para determinar o seu próprio currículo e formas de avaliação. E depois, uma segunda ideia, que era a de que os programas de educação dos professores não formam os professores com suficiente grau de preparação para que eles consigam incorporar na sua prática, de algum modo, as preocupações dos estudantes. Nós procuramos resolver isto, resolver entre aspas, mas pelo menos na minha universidade temos sistemas de monitorização pedagógica, fazemos uma monitorização pedagógica intercalar e depois fazemos uma outra, mas parece-me que isto é um problema muito mais complexo e mais extenso ao nível não só das universidades, mas das outras escolas e que, portanto, é algo que também nos deve fazer refletir. Bom, claro que isto tudo acaba, evidentemente, por confluir. Isto é um artigo, foi um dos mais recentes que eu encontrei, este é de 25 de outubro deste ano, portanto, semana passada. Dizia-nos o DN que só 1,5% dos alunos que fizeram os testes do PISA em 2015 admitem suceder aos 2/3 dos docentes em Portugal que se vão reformar até 2032.
Portanto, eu não sei se falta apenas profissionalização, falta certamente atratividade. E destacava ali aquele parágrafo, não é? Porque dizia aqui, escrevia o jornalista ou a jornalista que, até porque revela também as suas alunos portugueses, até têm uma imagem positiva dos seus professores, o problema é que são os poucos que convertem essa admiração numa vocação e os poucos que o fazem estão na franja dos que têm os resultados mais fracos. Algo que também já foi dito há pouco, como é que nós vamos conseguir que os melhores alunos queiram efetivamente ser professores nos diferentes níveis de ensino. E, portanto, este artigo do Diário Notícias não me surpreende, mas é mais um. Encontrei este relatório sobre, precisamente, a atratividade da profissão docente na Europa e retirei daqui algumas conclusões. Eles perguntavam se existem falta de professores em cada um dos países da União, qual é que é a imagem que as pessoas têm dos professores, quais é que foram as medidas que tiveram impacto na profissão de professor, quais são as medidas prioritárias, se há tendência para haver cada vez mais professores admitirem-se e, portanto, no fundo, a desistirem, também já foi falado aqui hoje, se há ou não tendência para haverem mais a quererem ser professores e, aproximadamente nos últimos 5 anos, se houve informação ou campanhas de recrutamento para a profissão docente e, se foi o caso, qual é que foi o impacto. E depois pediam medidas para melhorar o recrutamento, melhorar a educação inicial, melhorar a educação de programas de indução, de formação on-job, melhorar a qualidade do apoio, melhorar a continuidade dos professores em programas educativos, melhorar a mobilidade geográfica, facilitar a formação continuada de professores, melhorar as carreiras, salários, mudar a imagem da profissão e melhorar as condições de trabalho. E depois, os resultados dos países europeus foram, e da grande Europa, entre aspas, foram mapeados precisamente aqui numa primeira tabela, e Portugal aparece ali naquela célula da tabela. Portugal é tido como um país onde, eu diria ainda, não há falta de professores qualificados em termos globais, mas aparece como um país onde houve um conjunto de medidas políticas que foram implementadas, mas de forma fragmentada. E este é outro dos problemas que eu penso que também nós poderemos ter para um bocadinho aqui hoje para reflexão, se for o caso, para comentário, mas que eu pergunto uma vez mais, de uma forma que eu espero ser realista, que seja realista, se isto é ou não é uma estratégia política. E, de facto, se não há governos, no caso português, a irem numa direção e depois outros governos a seguirem numa direção diferente, e, portanto, o que nós encontramos são medidas de políticas públicas em educação fragmentadas. Deixo para a vossa reflexão. Depois, lá estava, Portugal aparece ali como um dos 20 países que não têm globalmente uma falta de professores, globalmente, dizem eles, mas aparecemos já ali em baixo, na segunda seta, como aqueles que temos um salário relativamente inferior à média da União Europeia. Aparecemos ali acompanhados da Eslovénia, da Itália e da Turquia, e depois aparecem aqueles, pelo menos neste estudo, eu penso que estão cá colegas franceses, temos aqui aqueles que com um salário significativamente mais baixo do que a média da União Europeia. Aparece a França, a Polónia, a República Checa, a Estónia, a Hungria e a República Eslovaca. A quem interessa a desvalorização da imagem dos professores? Bom,
Isto é o relatório que diz, não é? Acho curioso. Os professores são retratados nos meios de comunicação social, transversalmente nos países da grande Europa, digamos assim, como pessoas isoladas. A imprensa tabloide, como vos dizia há pouco, raramente vai mais fundo e só tende a mencionar os aspectos negativos da profissão docente. Designadamente, diz-nos o relatório, preguiça, falta de empenho, excessiva segurança do trabalho. Portanto, isto é muito da ideia da imprensa tabloide, transmite esta ideia acerca da profissão docente, diz-nos o relatório, e diz-nos precisamente o relatório, está o corolário de tudo isto, que esta forma, como se dizia há pouco, esta narrativa acerca da profissão docente, induz num sentimento de decadência e de crise de identidade. Que é, de facto, de decadência, não queria chegar a tanto, mas de crise de identidade, seguramente que muitos de nós não estarão longe. Portanto, vão faltar professores em Portugal, os salários são relativamente baixos, eu pus ali relativamente entre aspas, porque se nós temos um país em que certos locais o nível de vida é mais caro, às vezes, ou já aparece o nível de vida, o custo de vida ser mais caro, superior a algumas regiões de França, quer dizer, que é que me adianta aos franceses dizerem que têm salários mais baixos que os nossos, nós temos um bocadinho mais elevados, mas já temos regiões, este país, como vocês sabem, é um país estranho e de contrastes, onde nós pagamos muito dinheiro por certos serviços que para nós são essenciais. Uma ligação à internet em casa é essencial, por exemplo. Quer dizer, um telemóvel, se calhar, com e-mail, não é? Nós pagamos muito em excesso por esses serviços. Portanto, o que é que adianta os nossos salários serem um bocadinho superiores à média se o nosso custo de vida neste país tem algumas peculiaridades? E as políticas públicas de educação são fragmentadas, para não dizer inconsequentes. Bom, o que é que podemos fazer como agenda para a valorização? Socorrendo-me deste estudo, os investigadores dizem que era interessante criar um círculo virtuoso de valorização da profissão docente. Eu queria deixar aqui algumas notas, não de otimismo, mas pelo menos de pistas para essa valorização. Eles foram buscar a ideia de um entrevistado na Finlândia que falava nesta ideia de círculo virtuoso. Maior respeito pela profissão, mais qualidade dos professores que têm um nível educacional, têm mestrados, efetiva autonomia de pesquisa e de inovação, responsabilidade real, genuína pela qualidade do ensino, levariam, ou diz ele que levaram, no caso da Finlândia, a uma melhor imagem e depois, naturalmente, que aspectos simbólicos, mas como sociólogo não posso deixar de destacá-los, aspectos simbólicos de valorização do professor. Dia Nacional do Professor, prémios, enfim. Portanto, recolocar o professor no centro, digamos assim, da valorização. Mas passa muito, claro que não passa só por isso, porque palmadinhas nas costas são agradáveis, mas não colocam comida na mesa. Portanto, quer dizer, entrar num ciclo de valorização, muito bem, se isso, naturalmente, for acompanhado, sob o ponto de vista simbólico, de condições objetivas, materiais e outras de trabalho. Eles apareciam aqui com um esquema em que melhorar a atratividade da profissão passaria por melhorar os procedimentos de recrutamento, melhorar a educação inicial, melhorar o suporte ao longo da carreira e melhorar a formação contínua. E depois, para além destes aspectos que realmente melhorariam a atratividade da profissão, o aspecto da formação ao longo da vida, com melhores condições de trabalho, com salários mais elevados e com melhores formas de gestão da atividade docente, com tudo o que isso implica e que nós sabemos, nós temos vindo a ser sobrecarregados a todos os níveis de ensino, com cada vez mais trabalho burocrático. Defendem os investigadores que isto poderia, de facto, conduzir ao tal círculo virtuoso. Uma opinião melhor, globalmente, falando nas sociedades acerca da profissão, tornar a profissão mais atrativa. Se tornarmos a profissão mais atrativa, reduzimos
a falta de professores qualificados e, portanto, temos, ou teríamos tendencialmente, uma educação e uma formação com qualidade superior. Eu devo dizer-vos que isto também me causa alguma perplexidade, num certo sentido, noutro não, a falta de atratividade da profissão docente atualmente. Bom, e porquê? Porque eu recordo-me, quando começaram, em França em particular, esse caso francês eu acompanhei bem, quando começaram na década de 1980, 1990, em França, as instabilidades no mercado de trabalho, aquela ideia de facto as pessoas não têm emprego para toda a vida e, portanto, havia profissões que os jovens começaram a recorrer porque sabiam que garantiam alguma segurança de emprego. Estou a pensar, por exemplo, nas forças de segurança, nas forças armadas, nas profissões ligadas à magistratura. Essas profissões tinham alguma atratividade. Pergunta então, e porquê é que a nossa profissão, se tivesse também alguma segurança de emprego, não se torna atrativa para os jovens? Bom, a resposta é que a imagem que é transmitida pelos meios de comunicação social, e que não estou a dizer que não corresponde à realidade, infelizmente e provavelmente corresponderá à realidade, é de que é exatamente o contrário. Eu lembro-me que na universidade estive 7 anos precário. 7 anos, que eu andei com contratos na universidade até 7 anos. E mesmo assim, para algumas médias, outros colegas 10, etc. Não é? Portanto, não é líquido, portanto, se quer que haja a segurança de emprego nesta profissão e que essa seja um fator valorizado, infelizmente. E, portanto, isso talvez explique, em parte, também uma certa falta de atratividade, nomeadamente desses jovens que já na década de 1990 não encaravam a profissão docente como uma profissão que lhes poderia garantir uma certa segurança de emprego em contextos mais turbulentos, para usar um eufemismo, do mercado de trabalho. Para usar um eufemismo. Depois, este círculo virtuoso de valorização é falado por este estudo e a ideia seria melhorar os processos de recrutamento. Destaquei ali 2 aspectos: recrutar nos níveis mais elevados e desenvolver programas de pré-recrutamento, melhorar a educação inicial dos professores, não vou entrar no detalhe também para não vos maçar muito mais, mas melhorar a educação inicial dos professores, melhorar programas iniciais e de suporte às carreiras dos professores, melhorar a qualidade do apoio prestado aos professores que podem estar em dificuldades, melhorar o desenvolvimento profissional contínuo e estabelecer um contínuo desde dos estádios iniciais de formação e depois continuando ao longo da profissão, melhorar a mobilidade geográfica, melhorar a avaliação da performance dos professores, melhorar as condições para avanço na carreira e, em alguns países, tornar os salários mais atrativos, melhorar as condições de trabalho e, por fim, melhorar a imagem da profissão na sociedade. Eu acho curioso que tenham deixado este aspecto, os relatores deste relatório para a Comissão Europeia, para o final, mas, de facto, melhorar a imagem da profissão na sociedade e incluir, era uma das medidas que eles propõem ali, ao nível profissional, questões de identidade nos programas de formação inicial dos professores. Eu não sei ao certo quantos colegas meus é que ainda se tratam uns aos outros por colegas e que escrevem, por exemplo, no caso português, colega com C maiúsculo. Eu escrevo sempre, caro colega, escrevo sempre um C maiúsculo. Pronto, é um C maiúsculo, é uma coisa de respeito e tal. São colegas, não é? Isto por um lado. E por outro lado, quantos é que já não sucumbiram a estratégias de individualização, de fragmentação, de facilitismo com, digamos assim, o discurso e o sinal dos tempos e não querem saber da solidariedade de classe. Não estou a defender corporativismos, mas estou a defender certamente uma ideia de solidariedade e de identidade profissional. E quantos é que já não sucumbiram, digamos assim, a caminhos mais facilitadores a esse nível? E se calhar quantos mais jovens, mais assim, isso é um sinal dos tempos e é muito complicado, mas era importante que o contrariássemos. Para concluir, portanto, por que é que passa uma agenda para a valorização? Melhores procedimentos de recrutamento,
melhor profissionalização nas carreiras, melhores condições de trabalho, salários mais elevados. Eu diria que passa, como se diz, no imobiliário, o que é que define o preço de uma casa é localização, localização, localização. Eu aqui diria contratação, contratação, contratação. Saúde física e mental. Eu estou muito preocupado com a minha própria saúde física e mental e com a saúde física e mental de muitos professores e de muitos colegas de profissão. Acho que isso é um aspecto que tem sido negligenciado, entre outros. Estou profundamente preocupado. E depois passar por campanhas nos mídia, e depois eu vou deixar a apresentação, não temos agora tempo de passar, um vídeo na Dinamarca, de facto, com uma escola modelo muito interessante, mas passa seguramente por haverem campanhas nos mídia que efetivamente permitam valorizar a profissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Pereira. Eu iria aqui agora pedir aos meus colegas, que há pouco não apresentei, Pedro Barreiros, do Sindicato de Zona Norte, o Paulo Barata, do Sindicato de Zona Centro, e o Paulo Fernandes, do Sindicato Democrático das Pessoas do Sul, que tenham a tarefa de fazer aqui um comentário à conferência que foi proferida agora pelo professor Paulo Pereira. Pedro. Vamos ver o filme, não? Vamos ver o filme agora? Não. Está o filme do Dinamarca. Tens este? Acho que está a funcionar. Estava aqui a comentar para o lado a pensar que íamos ver o vídeo, mas afinal não vamos ver vídeo. Não? Ora bem, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente, numa casa que também é minha, nossa. Saudar, obviamente, a FNE pelo seu 35º aniversário, da pessoa do Sr. Secretário-Geral que está ali escondido de lado, pode ir para a frente, há aqui lugares disponíveis. Cumprimentar, obviamente, a mesa, todos os presentes aqui na mesa, que são colegas, são todos colegas com C maiúsculo, e, obviamente, também agradecer a presença de todos aqueles que aqui estão hoje. E, obviamente, é uma tarefa ingrata estar a comentar, seja aquilo que for, depois da brilhante intervenção que acabou de ser feita e que abordou vários pontos que a todos nos dizem muito respeito e com os quais nós lidamos, nós, essencialmente os dirigentes sindicais, mas também aqueles que, não sendo dirigentes sindicais, acompanham estas problemáticas. E no que diz respeito à profissionalidade ou ao profissionalismo docente, antes de mais, entendê-lo como sendo um processo de desenvolvimento das competências necessárias para o exercício da nossa profissão. E, neste caso, importa, sendo ele um processo, pensá-lo de uma forma como sendo algo continuado e ao longo de toda uma carreira. E eu estava a tentar fazer, ou vou tentar fazer a ponte para aquilo que foram aspectos abordados na intervenção e para aquilo que também são os aspectos que a nós, neste momento, e no momento em que está a ser discutido o Orçamento de Estado de 2018, ou que vai começar a ser discutido o Orçamento de Estado de 2018, nos dizem muito respeito e nos merecem toda a atenção e empenho. O professor doutor Paulo Pereira, e curiosamente esta é a mesa dos P's, é Paulo, Pedro, Paulo, quer dizer, está aqui o Jorge a estragar tudo, mas está aqui uma mesa cheia de P's, professores, mas como o doutor Paulo Pereira tem 2 P's, portanto já substitui aqui o J do Jorge. Mas o professor doutor Paulo Pereira trouxe-nos aqui um conjunto de aspectos muito interessantes que começaram pelas perplexidades. E no que diz respeito às perplexidades que aqui nos trouxe, falou-nos sobre a questão da valorização dos responsáveis políticos, a falta de valorização dos responsáveis políticos e o facto dos professores têm vindo a perder estatuto. Depois abordou-nos também a questão, referindo-se a uma intervenção anterior, sobre os tipos de mensagem. A mensagem da esperança, a mensagem cínica ou a mensagem realista. No que diz respeito à conduta profissional, tocou aspectos relacionados com a responsabilidade e, obviamente, todos nós também o sentimos que, mesmo descontentes, mesmo sendo vilipendiados da forma como por vezes somos,
mesmo não tendo as condições adequadas para exercer a nossa profissão conforme gostaríamos. Mesmo assim, todos nós damos o máximo. Obviamente que o máximo para uns não é o máximo para outros, mas esforçamos no sentido de atingir os resultados pretendidos. E, curiosamente, e fazendo aqui um parênteses, nós verificamos por parte dos governos sucessivos, para não estar a particularizar nenhum, verificamos que quando as coisas correm bem, foi fruto do seu empenho, foi fruto das suas políticas. Quando corre mal, foi fruto de políticas anteriores e de outros governos. Só os professores é que se mantêm os mesmos e, portanto, estão para o bem e estão para o mal. Mas, conforme também se dizia aqui no que diz respeito à imagem dos professores, verificamos que quando é para o bem, os verdadeiros artistas, os verdadeiros autores, não são os professores, são as políticas, são os políticos. Quando as coisas correm mal, aí sim aparecem os tais tabloides dizendo que foram os professores os responsáveis por esses motivos. Curiosamente também, verificamos que no momento em que estudos internacionais, ao nível da OCDE e outros, colocam Portugal nos lugares mais cimeiros de um conjunto de rankings que existem, valem o que valem, mas são indicadores, precisamente nesse momento em que isso acontece e, ao que parece, todos fazemos com fracas condições o melhor que podemos e obtemos grandes resultados, colocando-nos já à frente de todos os países da Europa e do mundo, é curiosamente o mesmo período em que os professores veem congeladas as suas carreiras, é o período em que os professores veem as suas condições de trabalho mais dificultadas, é o período em que os professores sentem que realmente não há respeito por aquilo que é a sua imagem e aquilo que é o respeito pelo seu empenho e pela sua dignidade. E quando falamos de empenho e dignidade, importa também verificar, e há pouco eu disse que ia falar um bocadinho, também é um minuto, não mais do que isso, sobre o Orçamento de Estado. Eu sugeria, é evidente, se calhar, nesta plateia em que temos muitos dirigentes e ativistas sindicais, mas também como isto está a ser transmitido através da internet, muitos nos estarão a ouvir, eu sugeria que fossem consultar no site da Assembleia da República, do Parlamento, o Orçamento de Estado para 2018 e que mesmo no parecer, e é pena o professor doutor Quintanilha não estar aqui neste momento, que nos ajudaria certamente a explicar isto que eu agora vou dizer, no que diz respeito à valorização da classe docente no Orçamento de Estado de 2018 e no parecer que foi emitido, na página 7, salvo erro, 7 desse parecer, no ponto 1.2, fala sobre a valorização da classe docente. E reparem bem, eu vou ler, para não cometer nenhum lapso, vou ler aquilo que é dito sobre a valorização da classe docente, aquilo que está previsto no Orçamento de Estado de 2018. Decorre do relatório do Orçamento de Estado a preocupação com a qualidade e sustentabilidade do sistema educativo e com a garantia de equidade no acesso e na frequência da escolaridade obrigatória, não podem ser alheias à valorização dos recursos humanos do sistema educativo. Pelo que uma gestão que aposta na valorização da carreira e função docente e que aprofunda as melhorias das condições do pessoal não docente, que já em 2017 manifestou-se na vinculação de mais de 3.000 docentes e na aprovação de uma alteração ao rácio de pessoal não docentes nas escolas, com particular incidência no crescimento dos assistentes operacionais, na educação pré-escolar e nos cuidados específicos de uma integração plena em ambiente escolar de alunos com necessidades educativas especiais representa. É isto que está no Orçamento de Estado de 2018 como valorização da profissão docente. Onde é falado, e com todo o respeito, com todo o apoio para as suas lutas, que são mais do que justas, do pessoal não docente, então poderiam criar, obviamente, um ponto 1.2, onde falariam da valorização do pessoal não docente, que é mais do que merecida, e na valorização do pessoal docente. Acrescentariam mais alguma coisa, porque eu acho que é muito redutor dizer que se valoriza a classe docente apenas e só com a vinculação de 3.000 professores. Não se valoriza a classe docente com a vinculação de mais professores. Foram aqui, ainda há pouco referidos pelo professor Paulo Pereira, muitos aspectos que podem ser tidos em consideração para valorizar a nossa classe. E, portanto, não é apenas, acho que é muito redutor, é lamentável que no Orçamento de Estado isto seja referido. Continuando, até porque não sei quanto tempo é que... Mas penso que entre 5 e 10 minutos. Pronto.
Então, dá mais do que tempo. Continuando, e agora referindo-me mais concretamente àquilo que o nosso convidado disse, há aqui um conjunto de aspectos também eles que eu achei muito interessantes. Interessantes não só pela coragem, mas também um bocadinho por aquilo que é sentido por todos nós, muitas vezes, no contacto com colegas com C maiúsculos que temos diariamente. Um dos aspectos foi a questão da sindicalização, logo na parte inicial. O ser-se sindicalizado, ser visto como uma garantia de mais qualidade no exercício da nossa profissão. E como, evidentemente, os próprios sindicatos terão que se ajustar a este objetivo, mas quando se abordam as questões como condições de trabalho, as garantias da defesa profissional, as garantias nos salários, a proteção na saúde, é evidente que qualquer professor, qualquer trabalhador que não tenha que se preocupar diariamente com estes aspectos, que se sinta protegido em relação a estes aspectos, certamente será e terá todas as condições para ser um melhor profissional. Sendo cada um de nós melhor profissional no seu dia-a-dia, certamente que o próprio sistema irá ganhar com isso. As questões como o burnout, que outras questões também relacionadas com a saúde, diminuirão drasticamente e, portanto, acho que é um aspecto muito a ter em conta e que nos deverá também fazer refletir enquanto organização sindical. Depois também todas aquelas tabelas que nos foram apresentadas com números, que nós gostamos muito de ver números, de quantificar as coisas. É interessante quando conseguimos quantificar a paixão, quando conseguimos quantificar a desilusão, quando conseguimos quantificar a frustração. E realmente quando apareceu ali um gráfico que nos dizia que os termos associados à profissão, 43,3% eram de paixão e 6,5% eram frustração, eu acho que agora há umas máquinas Bimbi ou uma coisa assim do género que se pudessem pôr todas estas componentes, misturá-las bem, porque eu, no contacto que tenho com as pessoas, a distância que vai da frustração à paixão é de tal forma que já se confunde. As pessoas realmente sentem-se apaixonadas quando entram na profissão, nos primeiros anos, e também há estudos a esse nível, sentem-se muito felizes e apaixonadas por poderem vir a exercer aquilo que realmente gostam. Só que diariamente, anualmente, as pancadas, entre aspas, são de tal forma que a frustração apodera-se e não sei se estes 6,5% não serão realmente muito poucos. O exemplo também que foi dado não é só no ensino superior, é em todos os níveis de ensino, pagar para dar aulas. Realmente todos nós já o fizemos, muitos colegas nossos, milhares de colegas nossos fazem-no diariamente. Colegas que estão colocados, têm a sua residência, têm a sua família, vou dar um exemplo, em Viana do Castelo, e que estão neste momento a trabalhar em Odmira, estão a trabalhar em Viseu, estão a trabalhar em Lisboa. Muitas vezes, muitos deles este ano, isso foi notícia, por falta de qualidade, por falta de responsabilidade do próprio Ministério da Educação no que diz respeito às colocações. É certo que podem dizer que as pessoas concorreram para lá, mas também concorrem para lá porque é a única forma que têm de garantir o seu emprego, de garantir o seu trabalho. Muitos colegas, aquilo que gastam em gasolina ou gasóleo por dia, não lhes chega o pouco dinheiro que recebem no final do mês e, portanto, isto sim é paixão, mas também é necessidade. Depois, quando falou também noutras perplexidades, nomeadamente o que diz respeito à estratégia política e à evolução da educação na última década, realmente nós encontramos estudos para tudo. Encontramos estudos, vou dar um exemplo de David Justino, dizendo que nos últimos 20, 30 anos a educação deu saltos qualitativos enormes. Agora, quando isto, do ponto de vista científico, eventualmente será comprovado, agora, quando perguntamos às pessoas em concreto qual é a opinião que têm e o que é que sentem, concordarei ou tenderei a concordar que em alguns aspectos, então se perguntar aos professores, em muitos, a percentagem que foi apontada de ter piorado em cerca de 39,5%, e que no cômputo global 64% desde 2015 será verdade. Mais alguns aspectos daquilo que foi referido. A questão, obviamente, da falta de respeito
Não será para nós nenhuma novidade. Os professores dizem que a falta de respeito é o que mais os insatisfaz, é evidente. Acrescentaria aqui, além da falta de respeito, eventualmente o insucesso dos seus alunos. Cada vez mais há esta pressão por parte do Ministério da Educação em garantir, em obrigar a que o sucesso seja atingido de formas que nos obrigariam a fazer um outro fórum para debater isso. A questão das avaliações intercalares, dos testes intermédios, dos exames nacionais, tudo isto é muito discutível, mas funciona obviamente como forma de pressão para a obtenção desses resultados. Já tenho ali uns sinais, vou tentar terminar abordando a questão de quem interessa a desvalorização da imagem dos professores, uma vez que o Dr. Paulo Pereira referiu, obviamente, aqui um conjunto de aspectos que todos nós entendemos, nomeadamente a questão dos salários, a questão das políticas públicas de educação, fragmentadas e inconsequentes. Estas políticas públicas de educação, nós próprios já o temos vindo a dizer ao longo dos tempos, que cada governo que vem, cada ministro que vem, desfaz tudo aquilo, ou quase tudo aquilo que o seu antecessor fez para deixar o seu cunho pessoal, e os professores são as cobaias que ano após ano, governo após governo, se têm que adaptar a novas realidades, têm que adaptar a novas regras, a novos programas. Ora estamos a trabalhar baseados em metas, ora passamos para competências, ora estamos em objetivos, ora se criam áreas de projeto, ora se acabam com áreas de projeto e criam-se outras áreas, nomeadamente a formação cívica ou a área escola, como já foi no passado. Ou seja, estamos sistematicamente a mudar e, mais do que mudar, aquilo que nos custa é não perceber o porquê dessa mudança, nem conseguirmos chegar ao fim de um processo e dizer que valeu a pena ou não valeu a pena, porque muitas vezes nem sequer uma avaliação se faz. Para terminar, em questão no que diz respeito à questão da falta de atratividade da profissão docente, onde foi dita a questão da segurança no emprego e a questão da precariedade, há também, e quando se falou no círculo virtuoso da valorização, foi abordado, entre outros aspectos, que foram falar a questão da autonomia, o recrutamento, a formação inicial, o apoio profissional, carreira, salários, apresentação, etc. Eu terminaria abordando apenas uma questão que me é muito, muito grata, que tem a ver com a formação contínua de professores. Eu não entendo, muito sinceramente, não entendo como é que o Estado obriga as empresas a que os seus trabalhadores tenham que ter obrigatoriamente 35 horas anuais de formação e aos professores seja dito que por ano têm apenas que fazer 12 horas e meia. 12 horas e meia porque é uma conta fácil de fazer. Se no tempo de duração do escalão o professor está obrigado a fazer 50 horas de formação, significa que em 4 anos tem que fazer 50 horas de formação. Isto dá-nos uma média de 12 horas e meia de formação por ano. Numa profissão que se quer valorizada, dignificada, empenhada, com conhecimento, que seja capaz de ser, eventualmente, das mais habilitadas entre todas as profissões e não desmerecendo nenhuma delas, eu acho que isto não é compreensível. Só é compreensível quando entendermos a evolução que isto teve. Teve uma evolução que era a seguinte, ou que é a seguinte: quando o Ministério da Educação, o Estado, não estava obrigado a financiar essa mesma formação, eram 25 horas anuais. Neste momento que essa formação deve ser gratuita, não sei porquê, ou eventualmente até saberei, reduziu para metade. Cabe-nos a nós também, organizações sindicais, batermos por isso e garantir que os professores e os educadores em Portugal têm das mais altas qualificações e habilitações, e isto não diz respeito apenas e só à formação inicial, mas também à formação contínua. E com isto me calo. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Vou pedir aqui ao Paulo que também faça o seu comentário relativamente à apresentação, para depois passar ali ao Paulo Fernandes. Paulo Barata. Bem, para começar, é hábito nestas coisas fazermos sempre um registro de interesses, não é? E vou começar por aí. Eu, não querendo citar o Ortega y Gasset ou qualquer coisa assim,
que nós somos aquilo e as nossas circunstâncias, eu não posso, neste pequeno comentário cujas balizas me foram dadas ali pelo Gabriel, que eu peço desculpa ter revelado isto, mas quero dizer que sou um professor que gosta imenso do que faz, sou sindicalista desde que praticamente comecei na profissão. Não fui sempre professor, eu sou engenheiro químico de formação e comecei mais tarde na profissão, e tenho este azar de trabalhar no interior, ou seja, eu vivo não é dos concelhos mais abandonados deste país, mas é um concelho onde se observa este problema sério da desertificação, onde trabalhar numa escola com estas características, numa escola de interior, de um concelho do interior, tem os seus problemas, e ser professor num local desses tem os seus problemas. Ou seja, pretendo dizer com isto que estes assuntos da profissionalidade docente tratados num cenário destes é completamente diferente de ser professor aqui nos arredores do Porto, em Matosinhos, que quando eu nestas sessões, nestas magníficas sessões que a FNE organiza nestas convenções que faz, eu quando ouço autarcas, autoridades, diretores de escola a descreverem as suas preocupações e os seus problemas e aquilo que pretende fazer das escolas e aquilo que se faz, eu fico cheio de inveja porque gostava imenso de trabalhar numa escola destas e viver num local destes. E, portanto, eu não posso, aquilo que vou dizer, já me disseram para falar pouco, coisa difícil comigo, mas queria dizer-vos que não estou desligado, aquilo que eu vou dizer não está desligado disto. Claro que me revejo totalmente no relatório que apresentou, da Fundação Manuel Leão, e queria aqui, já agora, lembrar o professor Joaquim Azevedo, que é um amigo nosso, e que há muitos anos que reflete sobre estas coisas, e portanto, o relatório espelha, pode haver ali alguma diferença nos números, mas aquilo espelha, de facto, a realidade que os professores e a realidade das nossas escolas. Eu queria só começar já assim por um comentário relativamente a uma questão que ali vinha, que o Pedro já comentou também, que era a questão da fragmentação. Nós vivemos um paradoxo, ou uma perplexidade, também lhe deram esse nome, que foi numa altura em que, teoricamente, portanto, desde o governo de Guterres, mais ou menos, que se tem vindo a descer na percentagem do PIB, digamos assim, gasto em educação. Desde aí o gasto por aluno tem diminuído, digamos assim, mas vivemos claramente, temos escolas magnificamente apetrechadas, ou pelo menos o nosso problema, digamos, não é material. E está-nos a acontecer uma coisa engraçada e curiosa, é que, olhando para a forma como funcionam as escolas e aquilo que se exige a esta organização, o parente pobre são de facto os professores nesta altura. E conto-vos, e eu trazia aqui estes 2 ou 3 exemplos, porque quando o Gabriel falou comigo, eu estava com professores e por acaso comentei, olha, agora vou ter que falar nisto e tal, e logo um chorrilho de queixas, e eu queria... Pronto, lembro-me de uma colega nossa que temos, a Ana, que o Pedro já comentou esses casos, que vive ali junto ao Esmaio da Maia, que eu conheço muito bem, é professor de Educação Física e trabalha em Ceia. Vai para Ceia. Por acaso tem a sorte que vai com um colega daqui de Vila Nova de Gaia, que é professor de Informática. Não estou a falar de professores que estão a iniciar a carreira. Estou a falar de professores com 20 e poucos anos. E que estão no primeiro escalão, ou no primeiro índice, no índice 167, no famoso índice 167. Sobre os professores mais velhos, digamos assim, já agora, o problema que não vi ali, por acaso, a questão etária, do perfil etário dos professores deste país. Eu estou numa escola, o meu concelho tem 2 agrupamentos, 2 megas, 2 mini-megas, mas uma das escolas, que é a secundária, onde eu estudei,
eu ainda tenho os meus professores no ativo. Imaginem como eles estão. E não querem, e obviamente dizem, eu estou interessado em, já mereço descansar, já tenho mais de 60 anos, trabalho há 40 anos ou 40 e pouco, mas eu não aceito ser tratado como indigente. Ouvimos recentemente o nosso ministro, que sabe muito destes assuntos da área, definir o que é uma carreira de longa duração. Claro que está a falar, e deu como exemplo, não provocou polémica, que eu acho incrível, deu como exemplo as pessoas que tinham começado a carreira aos 14 anos. É possível, quer dizer, vejam, e nós temos esses profissionais na escola que são os auxiliares e o pessoal não docente. Nós temos colegas nas nossas, portanto, no sítio onde eu trabalho, aquilo era um concelho eminentemente têxtil, que no início dos anos 80 tinha 10 mil empregos na área têxtil. A maior parte daquelas pessoas que foram apanhados no fim desse ciclo, no meio da idade, já tinham 20 anos de trabalho e conseguiram, digamos, continuar a ter emprego e trabalhar para as escolas. Portanto, agora estão em cima ali dos 60 anos e têm 40 e muitos anos de desconto. Estou a falar desse pessoal não sente. Mas voltando só um pouco atrás, e eu vou prometer não me esticar muito, voltando à questão dos professores, portanto, falei agora dos mais velhos, queria comentar o facto de estarmos a ser confrontados. A nossa vida diária nas escolas é penosa, não é? Não sei se vocês, eu já comentei com a Fátima e disse que isto era uma matéria que deveria merecer, da nossa parte, uma intervenção muito forte, que era, eu estou num local, portanto, o sítio onde trabalho, eram 5 agrupamentos independentes. Quando fundiram num, obviamente isto gerou haver vários polos e estamos confrontados agora com esta questão das deslocações dos professores. Não sei se vocês sabem, mas para eu utilizar o meu carro para ir a Loriga, eu tenho que pedir autorização à administração para usar o meu carro. Quer dizer, isto está tudo invertido. Mas a administração que acha que isto tem lógica, quer dizer, exigir a um docente que tenha carro, que para prestar um serviço tenha que o usar, ainda por cima tem que pedir a quem não é dona do carro que me autorize a utilizar o meu carro, que eu não quero usar, mas tenho que usar. A questão dos horários de trabalho. Esta semana tem estado a decorrer as famosas reuniões intercalares. É frequente a mesma Ana, que vem da Maia, ter que estar na escola às 8h30 e sai de ceia às 9 da noite. Ok? Omito aqui por desnecessário o salário dela. E, portanto, nós no interior estamos, de facto, temos muitos países neste país e portanto, é um assunto que já levantei várias vezes aqui nas nossas reuniões e nos nossos encontros, a questão da absoluta necessidade de haver uma discriminação positiva para o interior, porque senão nós corremos sérios riscos um dia destes, e aqui recordo que praticamente o grupo que aqui está esteve presente num dos últimos encontros em que esteve aquele professor de Évora a falar da história do Paulo, que era um sobrinho que para estudar em Évora o que tinha que fazer. Nós estamos cheios de territórios desses. Estou a ver ali o Agostinho a abanar a cabeça. Ele vive num sítio também parecido com este. E este é um assunto que de facto temos que olhar para ele, e o país não se interessa rigorosamente por isto. Okay? Bom, eu tinha aqui muito mais para dizer, mas para não correr o risco de ser defenestrado, vou calar-me. Mas todo o conteúdo do relatório
diz tudo, não é? Está clarinho, não é? Só mesmo não resisto. E citando, já falei aqui no professor Joaquim Azevedo, lembro-me dele, ele tem um livro magnífico que devia ser leitura obrigatória para professores e para pais, que eram as cartas a diretores de escola, mas são desabafos, são reflexões para a escola como um todo. Ele fala muito neste viver de costas voltadas da sociedade para com a nossa escola, que espera, e isso é muito sério no interior. Eu aqui noto sinais de mudança muito grandes. Então aqui na Zona Norte acho que fazem as coisas melhor e mais a sério. Mas lá a relação que temos com a sociedade é um pouco diferente. É que eles querem que as escolas, e os professores em particular, resolvam os seus problemas. E descarregam-se os miúdos na escola. Descarregam-se. Sem se importarem com estas questões da profissionalidade docente. Se o professor vem não sei de onde e que ganha o que ganha, não é? Não há essa relação porque nós somos pobres de gente, é só isso. Não há massa crítica e isso reflete-se no funcionamento dos órgãos. Pronto, e onde estamos, pronto, era só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. E agora passo ao terceiro, Paulo. Bom dia a todos. Felicitar a FNE por mais uma feliz iniciativa e agradecer as palavras do professor Paulo Pereira de Almeida. Eu vou ser mesmo breve, eu sei que há indicações para sermos mesmo breve, mas eu também não terei necessidade mesmo de ser longo, porque a intervenção do professor Paulo Pereira de Almeida foi muito objetiva, muito clara e, portanto, diz-nos quase tudo. Eu pouco terei aqui a acrescentar, mas vou mesmo só centrar-me nas palavras e nas palavras que aqui nos transmitiu e em alguns indicadores que nos trouxe aqui para reflexão e que eu considero que são extremamente relevantes. Primeiro, começou por dizer logo que a nossa profissão está pouco valorizada e, consequentemente, isso traduz um pouco reconhecimento social. É verdade. Mas disse mais. Disse também que esse pouco reconhecimento é intencional e que há uma estratégia mediática para esse efeito. Estratégica mediática que tem por trás uma estratégia política. Ora bem, essa tem essa consequência, com certeza que não é só nacional, colocou também no âmbito da União Europeia, que é também dizer que desvalorizando o setor de ensino, nomeadamente o setor público, seria transferir este setor essencial, que é a educação, para a esfera privada, deixar a esfera pública para a esfera privada. E sem entrar aqui, até porque concordo, numa teoria conspirativa, pode haver aqui um duplo objetivo. Primeiro será desorçamentar. Os orçamentos nacionais e da União Europeia deixariam ter este encargo. Por outro lado, poderia alimentar uma área de negócio que é a área da educação e que cada vez mais está a florescer, quer no ensino básico e secundário e ainda também no setor superior. Portanto, e por isso, deu-nos também aqui algumas pistas e chamou-nos a atenção que nós, enquanto sindicatos, teremos de ter aqui um papel importante no sentido de combater esta estratégia mediática. E, portanto, temos que partir para uma valorização do papel do professor. Fazer aqui uma nota de rodapé para fazer aqui um elogio, ou um autoelogio, isto na FNE. De verdade seja dito que a FNE tem feito um pouco esse trabalho. É evidente que não passa muito nos jornais, nos telejornais, mas, por exemplo, a campanha do Obrigado Professor, que teve aqui a feliz ideia do Pedro Barreiros, é verdade que é essa estratégia mediática do papel, de valorização do papel do professor. Nós precisamos desta, mas precisamos de muitas outras. E precisávamos também que ela passasse nos jornais. E que não passassem só nos títulos dos jornais, como foi o último do Correio da Manhã, a dizer que os professores custam 600 milhões. Isso é a estratégia para desvalorizar. Essa é a estratégia mediática, mas que tem por trás uma estratégia política e exatamente com uma intencionalidade, que é aquela que está, evidentemente, no Orçamento de Estado e que traduz essa desvalorização. E, portanto, e por isso eu digo, concordo inteiramente consigo, professor. Está correto, eu revejo-me nessas palavras, ainda bem que as trouxe aqui, e ainda bem também que nos incentiva a nós a dizer, façam-no, vocês têm esta ideia de combater a ideia de individualização da profissão por uma ideia de coletivização, de sentido de classe da profissão, de defesa dos interesses.
E, portanto, obrigado por isso. Queria também, ainda a propósito desta ideia de desvalorização, remeter para esta questão dos... Parece que os inquéritos que são feitos traduzem que a educação piorou. Mas há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Porque os dados estatísticos não dizem isso. O abandono escolar diminuiu muito nos últimos anos. E os testes internacionais, o PISA e os outros testes internacionais que são feitos, os nossos níveis de proficiência melhoraram significativamente. Quer dizer que há aqui um trabalho que foi feito, apesar das inconsequências, apesar das políticas fragmentadas. Isso melhorou muito. E vimos, o Pedro assinalou, que os políticos valorizaram isso na Assembleia da República quando foram esses resultados. Quem é que foi responsável por isso? Mas, estranhamente, muito recentemente, a propósito dos resultados das provas da aferição, o primeiro culpado que foi apontado pelos resultados serem maus foram professores. Isto não foi dito assim. Não foi dito assim. Mas recordam-se, é preciso dar mais formação aos professores. Se é preciso dar mais formação é porque não estão tão bem formados quanto isso. Bem, então onde é que ficamos? É aquilo que é dito. Quando as coisas correm bem, os culpados por essas coisas correrem bem são os governos, os políticos. Quando as coisas correm mal, vamos lá apontar o dedo a quem está no terreno. Isto não está certo. E, portanto, é estas estratégias políticas de desvalorização que, efetivamente, nós vemos a assistir. E concordo mais uma vez e reforço, é preciso combater. Até porque os dados não batem certo. Por outro ponto que falou aqui, muito importante, a questão da autoridade do professor. Isso é uma questão que é preciso também, é um combate que é preciso travar. A figura do professor como autoridade está a perder-se. E perde-se também porque há uma desvalorização da profissão, sem dúvida nenhuma. E, portanto, é um ponto também relevante que aqui nos deixou. E esse pouco reconhecimento social torna a profissão pouco atrativa, obviamente. E ela também não é atrativa. Não é só por esta questão. É que os alunos veem da forma como agem com os professores, com os seus professores. E dizem assim, eu não quero ir para uma profissão em que sou tratado assim. E isso é um dado significativo. Por outro lado, as condições de trabalho, como nós bem sabemos, apesar de terem melhorado em termos materiais das escolas, algumas que são uma verdadeira festa, ainda há algumas que não são, infelizmente, mas algumas são, e portanto, até nos perdemos em algumas vezes. Apesar disso, as condições dos professores de trabalho não são tão boas quanto isso. Ou melhor, não são mesmo boas. Eu até queria aqui, esta não são tão boas, é para tornar a coisa tão negativa. As condições de remuneração, as condições dos horários de trabalho, as condições de que quem, como o Paulo também referia ali, de que temos que pegar no nosso carro e fazer viagens e viagens e viagens, à custa, muitas vezes sem ser devidamente pagos. Depois, tinha aqui ia pegar neste, para terminar mesmo, a questão da paixão, que foi aqui dita que os professores têm. Mas eu não ia falar da paixão dos professores pela profissão, não é isso. Eu vou falar da paixão dos políticos pela profissão. É encantador ver como nós temos muitos políticos apaixonados, muitos mesmo. Todos eles estão apaixonados, é mesmo amor. A verdade é que a prática não é essa. Não é essa, não tem sido isso. E esta mais recente, com este orçamento, com esta proposta de orçamento de Estado, em que se fala na valorização, que também traduz um amor já antigo, a verdade não se concretiza. E por isso, nós sentimos-nos aqui a dizer, mas isto não bate a bota com a perdigota. O discurso teórico, político, depois não se traduz numa prática, numa concretização efetiva dessa valorização. E então eu diria, para que é tanto amor, não é? Permitam-me só isto. Eu não tenho jeito nenhum para contar anedotas e não me atrevo a contá-las em privado, mas vou tentar dizer aqui uma em público. Se correr mal, vocês, por favor, não conto mais nenhuma. Mas vocês conhecem todas, com certeza. Vocês conhecem bem. Não é? Há aquele que se vira para um amigo, porque ele tem interesse numa rapariga, não é? Ele supostamente será abastado, mas tu tens amor ou interesse por ela? E ele diz que deve ser amor porque eu interesse não tenho nenhum.
vocês conhecem isto. Eu diria isto aos políticos. Pelo menos tenham um bocadinho de interesse. Amor, eu sei que vocês já não têm, porque isso demonstra, mas pelo menos interesse tenham lá algum. Pronto. É mesmo para terminar. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor. Quero agradecer a vossa presença, agradecer aqui ao professor Paulo Pereira a magnífica intervenção que fez, os desafios que aqui nos deixou e também as questões que colocou, e aqui aos meus colegas da mesa as reflexões que fizeram. Agradecer também a vossa participação e dar por encerrado, portanto, este período da manhã, sendo certo que da parte da tarde nós temos aqui um programa que temos necessidade de cumprir, portanto, com o horário, portanto, e vou passar, portanto, por isso a palavra ali ao Secretário-Geral, ao João, que certamente terá aqui alguma coisa para nos dizer relativamente a isso. Ok. Aspectos logísticos, embora tenha de agradecer ao professor a oportunidade que tivemos de o ouvir. O tempo acabou por ser curto. Gostaríamos ainda de abrir tempo para a sala e para ainda uma outra intervenção para o professor, mas já estamos com limites de tempo que não podemos ultrapassar. Agradecer aos meus colegas que fizeram os comentários e ao Jorge a moderação da mesa. Em termos práticos, vamos interromper os trabalhos agora. Retomamos, peço, às 14h30, com um problema administrativo, como vai haver interpretação da parte da tarde e vamos ter de distribuir aos escutadores para poderem seguir a sessão. A sessão vai ser em francês. Aquilo que combinamos com os nossos convidados estrangeiros é que as intervenções deles sejam em francês. Portanto, quem precisar de auscultadores para interpretação, haverá lá fora no balcão o serviço de entrega de auscultadores contra um documento que devem deixar ficar. Portanto, eu peço o favor de virem preparados com um documento, não o cartão de cidadão, mas um outro documento que possam deixar ficar para depois poderem levantar os auscultadores e entregarem-nos à saída. Bom almoço, muito obrigado, até logo.